Agora são 4 horas e 30 minutos no horário de Brasília, sexta-feira, 6 de novembro. No programa você tem as curiosidades do balizador de preços do boi gordo, do GPB. São informações passadas por pecuaristas que fizeram negócios com o frigorífico em outubro. A semana termina com preços firmes do boi gordo e anúncio de negócios de R$ 280 por arroba em Mato Grosso do Sul e a R$ 290 em São Paulo. A produção de ração para alimentação animal aumentou 5% nos 6 primeiros meses do ano. No período, o Brasil produziu mais de 37 milhões de toneladas do produto. Aqui você já sabe as imagens e as informações do segundo leilão virtual Matrizes Nelore Loma Verá. Esse leilão será transmitido hoje à noite pelo Canal do Boi, a partir das 8 horas no horário de Brasília. Oferta do selecionador Rubens de Andrade Carvalho Neto, da família Brumado. Oferta de 70 fêmeas Nelore PO e POI, selecionadas a pasto. A realização é da Correia da Costa Leilões. E estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Quatro horas e 32 minutos, como sempre fazemos na abertura do Mais Pecuária, o quadro Fala Carlão, apresentado pelo publicitário Carlos Alberto da Silva, o Carlão da Public. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu venho de azul hoje, porque vocês estão sabendo, a gente está fazendo aí um convite a todos os nossos entrevistados também a prestar mais atenção na saúde. E novembro é uma hora dos homens prestarem atenção na saúde. Eu mesmo já marquei meus exames e aqui do meu lado hoje tem um rapaz, ele é novinho demais, então ele acha que ele nem precisa ainda fazer os exames. Ô, Jandovi, você tá bom, querido? Tudo bem, Carlão? Bom dia, meu grande amigo. Como vai? Muito bem. Escuta, muito bom tê-lo aqui. Você é empresário, é dono da Select Assessoria Pecuária, da assistência, trabalha há 20 anos quase com Nelore, mas eu gosto muito de falar das raízes. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas raízes, onde é que você nasceu, como é que foi essa sua formação, como é que o Nelore entrou nas suas veias? Meu pai era criador de Nelore na época de 80, na década, e eu já tinha 7 anos de idade, já acompanhava tudo isso de perto, desde os 5 anos de idade, já ia para a fazenda com meu pai, já vivia no meio rural, e através disso também a gente tinha essa paixão, né? Isso estava na veia, e a gente conseguiu aí, graças a Deus, permanecer no meio do agronegócio, que é um meio muito saudável, né? Principalmente para a criação da gente como criança, adolescente, como adulto. Agradeço a Deus hoje, todos os dias, em poder estar perto do agronegócio, do meu pai ter me colocado nisso aí. E logo após isso, eu vinha fazer a faculdade de medicina veterinária, Carlão. E durante toda a faculdade, meu pai foi criador, além de criador de gado PO, era pecuarista de gado de corte. Então, eu vivia isso 24 horas. Com toda humildade, né, Carlão? Pode dizer que a gente já tinha um feeling pro negócio, né? E após a faculdade de medicina veterinária, eu trabalhei um tempo com equinos e depois eu vim a ser chefe de inspeção de um abatedouro em São José do Rio Preto. Abatedouro de médio porte, que abatia de 500 a 700 cabeças por dia. E durante esse convívio no abatedouro,
eu também fazia venda de sêmen para a Central VR. Então, isso me despertou uma paixão muito grande. Gostava muito de acompanhar os julgamentos. Eu morava, essa época, em São José do Rio Preto. Eu tinha uma admiração muito grande pelo gado PO. Eu tive o prazer, durante um ano, de toda quarta-feira estar com o seu Torres Homem no curral, olhando a bezerrada com ele. Isso é uma herança aí, uma memória que eu carrego, vou carregar, né, para o resto da minha vida. E tive com muitas pessoas lá, com o José Carlos, que foi um dos grandes seguidores de toda essa criação, de tudo que o seu Torres fez, de toda essa paixão pela raça Nelore. Aprendi muito lá, muito, Carlão. Rapaz, mas é um privilégio ter um professor em seu Torres, que show de bola, hein? Rapaz, eu fico muito feliz e lembro de muitos momentos, de muitas coisas que ele falava quando ele olhava a bezerrada lá, toda quarta-feira de manhã, o seu Torres estava lá. Era maravilhoso esse momento. E logo após isso, eu estava na VR, Carlão, eu recebi um convite do seu José Munhoz Moya, do filho dele, do Júnior, para estar gerenciando o criatório do Nelore Doma, lá em Mirassol, do lado de São José do Rio Preto. E por ali eu fiquei 4 anos. Após ali eu fui lá para o seu Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho, HVP. Também tive uma passagem de 1 ano pelo HVP. Aí depois eu tive a felicidade de mudar para Cuiabá, Carlão. Fui ser gerente comercial da Fertivitro, de um dos grandes laboratórios de fertilização in vitro. E lá em Cuiabá eu me vi a oportunidade de terminar, de auxiliar todas as exposições para me efetivar jurado. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer o estado do Mato Grosso, ver toda a parte da pecuária, da agricultura. Foi de muita riqueza, de muito ganho profissional. E vindo lá do Mato Grosso, eu trabalhei durante 3 anos na Premier Assessoria, com o nosso amigo Ademir Giovannini e com o Fábio Miziara. Depois de 3 anos da Premier, eu recebi um convite do seu Aguinaldo Gomes Ramos, do Aguinaldinho, para ir lá para o Nelore Paraná, onde eu fiquei por 3 anos e 6 meses no Nelore Paraná. Também, Carlão, o ganho profissional, o enriquecimento como ser humano, como pessoa, foi muito grande lá no Nelore Paraná. E eu saí lá do Nelore Paraná, me vi a oportunidade de voltar para a assessoria. Há 1 ano e meio eu estou na estrada novamente, montei a Select Assessoria, estou trabalhando em carreira solo, mas aí fazendo muitos leilões com vários parceiros, com grandes amigos que a gente fez nesses 19 anos de raça Nelore, Carlão. São 19 anos muito gratificantes. E assim, Carlão, o que eu posso te dizer? Eu amo o que eu faço. Meu trabalho flui naturalmente, é uma alegria muito grande. Todo dia a gente está dentro de uma fazenda, a gente está vendo gado. E esse ano foi um ano atípico, né, Carlão? Foi um ano aí que a gente teve essa pandemia, foi uma mudança global, né? Vamos falar a nível do mundo. Mas para nós do agronegócio, Carlão, por incrível que pareça, foi um ano maravilhoso. Eu ainda brinco com alguns amigos assessores, eu falo para eles, gente, a gente vai lembrar muito desse ano de 2020, porque foi um dos anos que nós mais trabalhamos no agronegócio, principalmente se tratando da raça Nelore e das raças zebuínas. Porque, Carlão, a quantidade de leilões que aconteceram de março para cá nessa pandemia foi enorme. E foi uma experiência nova para nós, embora os leilões virtuais já tinham uma tendência, né, a nível de Brasil. Mas esse ano eles se triplicaram por conta de não poder fazer os leilões nas fazendas presenciais, né, Carlão, que você sempre está presente. E muita gente, foi uma experiência muito boa, porque a gente aplicou ainda mais o nosso conhecimento e muitas pessoas compraram gado, vamos falar um português claro, na nossa confiança, na nossa indicação, a gente transmitindo a eles qual era o potencial de cada animal. Então isso foi muito gratificante para nós também, foi uma experiência muito boa
e foi assim uma aproximação que a gente teve com todos os criadores, com todas as pessoas, virtualmente muito grande, Carlão. Eu queria que você falasse um pouquinho. Assim, você falou do seu Torres, e eu acho assim, eu conheci também o seu Torres, assim, menos até, não tive esse privilégio de poder conviver, mas tivemos o privilégio, no começo da nossa carreira, ter feito lá o primeiro leilão, a propaganda, a gente chegou a fazer, se não me engano, a propaganda do primeiro leilão da Cafezinho, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, qual que é ou quais foram, ou qual foi o grande ensinamento, porque você falou de dois mestres, né? O seu pai, né? E o seu Torres. Eu queria que você falasse um pouquinho que ensinamentos que essas pessoas te deram e que você leva para a vida, independente de onde você está trabalhando, né? Carlão, um dos valores, uma das coisas que eu aprendi muito com meu pai foi levantar cedo e trabalhar. Meu pai frisou muito bem isso nas nossas vidas, minha e dos meus dois irmãos. Meu pai foi um cara muito trabalhador. E eu lembro até hoje que meu pai falava que um homem, para crescer na vida, ele tem que levantar cedo, mas o cedo dele era 5 da manhã, não era 7, não. E trabalhar. 7 horas já tinha acontecido muita coisa, né? Já, Carlão. Meu pai falava que o trabalho vence tudo. Meu pai sempre deixou isso muito bem claro. E meu pai foi um cara extremamente trabalhador, como muitos outros pecuaristas, todo mundo que mexe com agronegócio, todo mundo luta desde cedo, né, Carlão? Uhum. Mas meu pai deixou muito essa mensagem para mim. E, Carlão, quanto ao seu Torres, essa oportunidade que eu tive de acompanhar ele, olhar a bezerrada, olhar as doadoras, o gado lá no curral, lá na VR, lá na central, eu lembro que ele falava algumas frases ali para o Zé Carlos, para o Calu, que era um neto que ele amava muito, e ele falava assim, o que é bom não se vende. Uhum. E ele olhava para a bezerrada e ele sempre almejava o futuro, da onde podia chegar cada indivíduo que ele analisava ali, naquelas quartas-feiras ali. Mas uma das frases que eu lembro dele, ele falava, o que é bom não se vende. Temos que fazer a reserva do plantel. Eu lembro que ele falava muito isso. Eu sei que vocês apertam muito os vendedores no sentido de pegar o que tem de melhor, né? Porque vocês querem vender aquilo que existe de melhor. E aí eu queria que você me falasse como é que equilibra isso. Porque você, por um lado, está prestando um serviço para o dono do gado que vai ser vendido, mas está olhando sempre com a cabeça do cliente que quer comprar. Como é que vocês equilibram esses interesses aí, Jandovi? O que a gente olha bastante? É lógico que cada leilão tem a sua exigência dos indivíduos que estarão nele, porque a gente também almeja um bom faturamento, né? Então, muitas vezes a gente vai em alguma fazenda e vê um animal que nos chama muito a atenção e que ele encaixa bem em determinado evento. Primeira coisa, eu olho filho de quem é, e principalmente se for a doadora a ser vendida, quantos filhos e qual a reserva dela que o criador já tem na sua propriedade. Entendi. Entendeu? Porque também, muitas vezes, o criador não pode ficar sem determinado animal, né? Porque a gente tem indivíduos de excelência dentro de cada fazenda, que produzem melhor do que outros. Se ele já tem animais de pista, jovens doadoras, filhos de determinado indivíduo, determinada doadora, a gente pode levar essa doadora a ser vendida 100%. Ou muitas vezes, se ele ainda não tem uma reserva, a gente coloca a opção de ser vendido 50% desse animal. Agora, tem criatórios maiores que têm muitas doadoras, que têm muitos animais de pista, muitas reservas de plantel, aí a gente tem uma maleabilidade maior para se tirar um determinado indivíduo para venda. Outros criatórios menores, a gente também vê que, às vezes, o criador não pode ficar sem aquele determinado animal que vai fazer muita falta para ele.
Então, a gente tem que ter essa ponderação. Mas também vem muito do promotor do leilão o desejo de ter aquele indivíduo no seu leilão. Entendi. E aí, muitas vezes, o próprio promotor do leilão liga para esse criador e solicita esse animal. E aí, você sabe, dependendo da ligação, é difícil falar não, né? Ô, Jandovi, eu queria que você falasse um pouquinho que momento que a gente está vivendo, qual que é o momento da sua empresa, da Select, qual que é o foco dela? Ela vende gado de pista, ela vende touro, qual que é o foco principal aí do seu trabalho? Carlão, o nosso trabalho como assessoria é fomentar a raça Nelore, visitar os criadores, fazer planejamentos comerciais do ano para todos, porque todo criatório de Nelore ele precisa de rentabilidade. Uhum. Então, a gente vai lá fazer classificação dos animais, dar um direcionamento no criatório, ver quais são as pretensões de cada criador e também está formulando os leilões. Uhum. Você entendeu? Basicamente, o nosso trabalho é esse. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Um abraço, querido. Fica com Deus. Muito obrigado, viu? Ô, Jandovi, eu vou pedir para você fica aí ainda, para você que está aí, não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, eu vejo todos vocês amanhã. Fala Carlão, sempre na abertura do Mais Pecuária. Agora as informações do Genética BR, é um programa de comercialização de sêmen de material genético, lançado pelo Canal do Boi e pelo Agrocanal. Veja os detalhes com um dos coordenadores, o zootecnista Marcelo Solé. Olá, amigos, seja bem-vindo a mais um Genética BR, esse programa criado para democratizar a pecuária brasileira em cima do melhoramento genético, aumentando com isso a produção e a rentabilidade dos pequenos e médios produtores principalmente, né? Esse programa foi criado pelo SBA, né, Canal do Boi e Agrocanal, e também através da plataforma @play, para poder comercializar produtos, né, originais do programa Pecuária BR e também dos criadores que tiverem interesse em trazer os seus produtos para nós comercializarmos, né? Você, produtor, que tem um indivíduo diferenciado, com a genética forte, comprovada, que queira comercializar sêmen, embriões e produtos vivos, né, animais, entre em contato conosco, traga para cá. Vamos negociar com você e colocar na prateleira de cima a sua marca e seu trabalho de seleção. Nós vamos trazer agora para vocês alguns touros que nós temos a disponibilidade de sêmen para poder oferecer para o mercado numa condição bastante especial. Vamos lá. O primeiro lote, esse aqui, o Renhajum, né, o lote número 3, um filho do Backup em vaca urgente Z. Então ele tem forte sangue do IZ em sua genética, né? Ele que é DECA 1 na BCZ com mais de 20 pontos, né, de índice ABCZ, positivo para todas as características e DECA 1 na grande maioria dessas características. Ele sobressai principalmente também as características morfológicas para a carcaça, né? Principalmente área de ouro de lombo, musculosidade, espessura de gordura subcutânea e marmoreio. É um touro realmente diferenciado, uma pelagem firme, uma carcaça moderna, comprida, bem musculosa, que pode agregar muito valor genético ao seu plantel. Ele vem na promoção a R$20 a dose, pacotes com 100 doses, uma parcela e mais 3 mensais de R$500. Caso você faça a opção por pagamento à vista, 10% de desconto. Lembrando a você que aqui não é leilão, aqui você não paga comissão e a entrega é em todo o território nacional. Próximo lote, por favor. Vamos trabalhar agora com o grande Rencampeiro. Rencampeiro, filho do Torixorel e em vaca Quark. Bom, falar de Torixorel e Quark é chover no molhado, né, gente? Torixorel é ícone
o maior touro produzido dentro da genética aditiva, e o quark, o maior touro produzido dentro da genética colonial. Então nós temos aí, no pedigree desse animal, realmente 2 ícones da seleção Nelore em todos os tempos, né? Ele também é DECA 1 no sumário da BCZ, com mais de 20 pontos de índice, né, dentro do sumário, positivo para todas as características selecionadas, tá? E DECA 1 para as grandes características, o maior número das características ele é DECA 1 também. É um touro bastante caracterizado, é um touro de pelagem branco firme, né? Um comprimento de carcaça fantástico, como vocês podem visualizar, e uma carcaça bem musculada, uma musculatura bastante proeminente. Também vem a R$20 a dose, pacote com 100 doses, 1 mais 3 mensais de R$500. Lembrando, desconto de 10% para pagamento à vista e entrega gratuita em todo o território nacional. Próximo touro, nós temos aí o grande Rencorpete, né? Ele que é filho do USP em vaca Ricket, né? 2 ícones da seleção da genética aditiva. O USP é um touro dos mais vendidos em todos os tempos, né? De sêmen, né? Recordista de venda e produção de sêmen. O Ricket, pai e avô materno de vários touros em centrais, né? E uma genética extremamente comprovada. Então nós temos aí a união de 2 touros fantásticos, né? Que contribuíram e continuam contribuindo muito para o melhoramento genético brasileiro. O Corpete, ele sobressai também nas suas características de carcaça, né? Área de ouro de lombo, musculatura, espessura de gordura subcutânea e AOL. É um touro que representa muito bem essas características, com avaliações fortes para elas, né? E que vai te trazer mais rentabilidade à sua produção. Nós estamos aí também na promoção a R$20 a dose, pacote com 100 doses, uma parcela mais 3 mensais iguais de R$500, lembrando 10% de desconto e entrega gratuita em todo o território nacional. Também não se paga comissão, é venda direta sem comissionamento. É isso aí, moçada. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de estar mais uma vez na tela com vocês. E lembre-se, nós estamos trabalhando 24 horas por dia, seja na plataforma @play, 18 dias aqui na consultoria do Marcelo Solé, da Solé Consultoria. Caso tenha alguma dúvida, caso queira trocar uma ideia conosco sobre a melhor opção para o seu plantel, para o seu rebanho, entre em contato, liga para a gente. Teria o maior prazer em atendê-los, trocar ideia contigo e tentar solucionar o seu esquema, seu trabalho de seleção para essa próxima estação de monta. Estamos aí. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até breve. Fiquem com Deus. Obrigado, Marcelo Solé. E neste final de semana, amanhã e domingo, tem uma maratona de vendas do Genética BR. Sábado e domingo pelo Agrocanal, das 2 da tarde às 8 da noite, no horário de Brasília, e no Canal do Boi, das 8h30 da noite, também horário de Brasília, até a meia-noite, das 8h30 às 24 horas do sábado e domingo também. Sábado e domingo, portanto, uma maratona especial de vendas. E na segunda-feira à noite, no horário do leilão da noite, sempre 8h30 no horário de Brasília, segunda-feira agora, tem também uma venda especial ao vivo com o Marcelo Solé e com o Éder Campos aqui no Canal do Boi. Intervalo comercial, já voltamos. A produção brasileira de rações cresceu mais de 5% no primeiro semestre deste ano. Esse é o nosso destaque de mercado com a Sara Kirchhoff, que está na BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo. Sara, mercado aquecido então. Boa tarde. É verdade, Zaidan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essas informações foram divulgadas hoje pelo Sindicato Nacional da Indústria de Ração Animal e mostra então o crescimento na produção de várias rações, tanto para frango quanto para gado bovino de corte, gado leiteiro e também para suínos. Todas elas
tiveram um incremento no primeiro semestre desse ano. No geral, então, como você bem colocou, o crescimento na produção de rações, de um modo geral, foi de 5,2% no primeiro semestre desse ano, na comparação com o primeiro semestre de 2019. Com esse incremento, a produção atingiu 37 milhões e 200 mil toneladas, isso falando no geral. E com isso, a entidade inclusive elevou a sua projeção para o ano de 2020. Agora, a Sindicações acredita que nesse ano, quando fechar os 12 meses, o Brasil terá produzido 4,5% a mais do que em relação ao ano passado, atingindo 81 milhões de toneladas. Em relação à produção de ração para frangos de corte, de janeiro até junho desse ano, o crescimento foi de 5% e o Brasil atingiu aí um total de 17 milhões e 500 mil toneladas. No caso dos produtos voltados para suínos, o crescimento foi de 4,5%, também muito parecido, e a produção chegou em 8 milhões e 400 mil toneladas. Já a produção direcionada para a pecuária leiteira aumentou 5%, a gente consegue ver que os incrementos são todos muito parecidos, Para a pecuária leiteira, então, foi de 5%, atingindo quase 3 milhões de toneladas, 2 milhões e 800 mil toneladas. E, por último, a ração dirigida para gado bovino de corte atingiu um total de 2 milhões e 300 mil toneladas. 2 milhões e 300 mil toneladas, o incremento mais significativo de todos, de quase 7%, 6,9%. De um modo geral, então, a gente consegue ver que a produção de rações no primeiro semestre desse ano cresceu e, como eu disse lá no início, no ano de 2020 deve ser, então, maior do que o que foi registrado em 2019. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Zaidan, é com você. Combinado, Sara. Obrigado. Até daqui a pouco, então. Veja, um dos produtos da Casale, empresa que é parceira comercial do Canal do Boi, há mais de 55 anos, atua no segmento de máquinas e implementos para pecuária de corte e de leite. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração. Suplemento mineral e concentrado para suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o Feeder 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto-moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O Feeder 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do Feeder SC é o deslocamento lateral para a aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um Feeder 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo.
A cédula de produto rural, chamada CPR, é, antes de tudo, uma maneira de obter recursos para financiar principalmente o custeio da safra. Mas poucos se lembram de que a CPR é um título cambial, negociável em bolsa, ou seja, pode ser transferido a outro interessado. Em conversa com Walter Pulga Júnior, um consultor de mercado disse acreditar que, com a agilidade do processo de registro digital mais rápido, o Bolsa Agro CPR, programa da Bolsa Brasileira de Mercadorias, é um importante formador de mercado para esses títulos do agronegócio. Vamos ver. E hoje nós vamos falar sobre CPR. CPR, possibilidade de recurso para o produtor. E quem acompanha, quem conhece esse assunto é Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Eu estou com ele aqui, vamos falar, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, Bernardo. Vamos falar sobre a importância da CPR para financiar o agronegócio e do que nós temos de novidade com esses papéis. Pulga, muito obrigado pelo convite. A CPR, a Cédula de Produto Rural, é o título sobre o qual gira grande parte do custeio do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes a gente não está falando de realmente dinheiro que vai para o produtor e dinheiro que o produtor precisa pagar depois. A gente está falando muitas vezes de, por exemplo, um insumo que foi recebido pelo produtor e uma quitação por esse insumo que vai ser feito no final da safra em termos de sacas de soja ou sacas de milho. Então, a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação do produtor de entregar uma certa quantidade de um certo produto, especificado no corpo da cédula, com uma certa qualidade, em um certo momento, em um certo local de entrega, formado em um certo local de formação, uma certa lavoura. E por que a cédula de produto rural ela é tão importante? Porque para grande parte dos produtores que acabam estando desbancarizados, não são atendidos pelo mercado financeiro convencional, o financiamento para o custeio de safra acaba vindo por meio de revendas, agroindústrias, tradings, que usam a CPR como o título para poder fornecer esses produtos, esses insumos no custeio. Agora, vamos lembrar que é preciso fazer uma documentação adequada e algumas exigências e garantias. É o que a Terra Magna se preocupa muito. É complicado fazer uma CPR? Não é complicado, mas é trabalhoso. Então, são coisas diferentes. O produtor que mantém a documentação em ordem, mantém as matrículas em ordem, consegue assim, oferecer, por exemplo, essa matrícula tem tantos hectares de soja, esse produtor não tem problema nenhum em constituir uma CPR. Agora, quem acaba deixando para a última hora, para correr atrás de uma certidão de inteiro teor, não sabe se entregou matrícula tal como penhor para já trading e aí tenta fornecer para um outro credor que exige um primeiro grau, esse tipo de produtor acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. A palavra aqui, Pulga, é muito mais organização. Então, a documentação ela é essencial para você ter uma CPR de qualidade. A CPR em si é o resultado final de um trabalho que passa por avaliar as matrículas, avaliar a capacidade de produção das matrículas, que é uma das coisas que a gente faz aqui na Terra Magna, acompanhar também o valor do colateral, o valor da garantia no penhor agrícola que nós fazemos aqui e ter uma documentação juridicamente sólida, que não tem segredo, é só procurar um consultor jurídico no qual você confia, que te suporte em usar um modelo de cláusula, um modelo de contrato, coloquemos assim. E isso ajuda muito. Então, a preocupação acaba sendo, na ponta do produtor, ter uma organização para fornecer a documentação que é solicitada, e na ponta do credor, da revenda, da agroindústria, é ter agilidade para constituir a minuta e registrar a CPR no final, porque CPR sem registro não tem eficácia contra terceiro. E aí eu pergunto, e ao mesmo tempo lembro, uma queixa dos produtores rurais, Bernardo, de demora na preparação dos documentos, em formalizar toda a documentação da CPR, o que agora se espera seja mais rápido com CPR digital. Essa CPR digital, como essa que temos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela ajuda, ela agiliza mesmo? Ela agiliza uma das partes do processo, Pulga. Então, quando a gente olha para o processo de formalização como um todo,
A gente tem uma etapa que é o registro da CPR. Isso realmente a CPR digital agiliza sobremaneira. Então, os números de quem usa, por exemplo, uma CPR digital, que faz esse processo de registro digital, acaba caindo de um processo de formalização de 1 mês e meio, por exemplo, para 2 semanas, até mesmo para 1 semana. Então, é muito mais rápido. O desafio, Puga, continua sendo na constituição das garantias atreladas à cédula. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente não está falando só de uma nota promissória, digamos assim. A gente está falando também de uma garantia no formato de penhor agrícola. E apesar da nova lei do agro, ela ter endereçado a parte da criação da CPR digital, da CPR escritural, o que acontece é, a gente precisa ainda registrar o penhor de safra, que é o que vai ter em 90% das CPRs, no cartório. E esse processo continua sendo tremendamente lento. Esperamos que, eventualmente, até mesmo esse processo se torne digitalizado e aí sim a gente vai ter um processo absolutamente liso, tranquilo, sem essa tortura de espera para o produtor rural. E para o credor também, porque lembrando que esse processo de espera para o produtor também é para o credor. Bom, e é importante ressaltar para o produtor, você sempre lembra isso, que esses papéis são negociáveis no mercado. Vamos explicar isso para o produtor que nem sempre sabe o que acontece com a CPR que ele tem na mão. A CPR é um título cambial. Então, quem vai lá na lei CPR de 94 vai ver que você é livre para negociar a CPR mediante endosso. Então, endosso, realmente o termo endosso é no dorso. Na parte de trás, você realmente faz o registro de que você cedeu aquele título. Eu, credor, por exemplo, cedi o título para alguém. Isso é um outro serviço, um serviço financeiro que a Terra Magna presta, antecipação de CPRs. Então, por exemplo, se uma revenda, ela financiou um produtor, ela vai receber só dali 6 meses até 1 ano daquele produtor, prazo safra. O que vai acontecer ele vai ter que esperar todo esse tempo com a CPR guardada na gaveta até conseguir receber do produtor. O que a gente faz aqui na Terra Magna é adquirir essa CPR da revenda, ou seja, a gente paga a revenda à vista e a gente carrega isso pelo prazo safra até receber do produtor. Por que isso é bom para a revenda? Isso é excelente para a revenda porque ela recebe à vista, ou seja, ela já tem dinheiro para reinvestir e ela consegue se tornar menos dependente do crédito dos fornecedores. Então, todo mundo que opera com revenda sabe que a revenda ela não tem como dar crédito, senão por meio do crédito que a química dá para ela. O que a gente permite com Terra Magna é justamente que ele consiga financiar não só defensivo, mas financiar outros tipos de defensivo, financiar fertilizante e financiar semente. Então, é ganho direto para a cadeia de valor, é ganho direto para o revendedor. Em um revendedor em particular, nessa safra, a gente conseguiu aumentar as vendas dele em 25%, simplesmente porque ele agregou diversos elementos no pacote barter dele. Quando a gente fala da BBM, bem interessante isso que você comentou, Puga. Isso que a gente está fazendo na Terra Magna a gente pega uma CPR por vez, a gente avalia cada uma das CPRs, e a BBM é uma bolsa, então ela forma mercado. E como a CPR ela já nasce cambial, digamos assim, exatamente assim na verdade, você pode negociar a CPR na bolsa tal como qualquer outro ativo. Então, isso que você comentou é bem importante, porque hoje a CPR não tem liquidez no mercado. Então, se eu sou um investidor e eu quero investir no agro, é muito difícil de eu conseguir exposição direta a uma operaçãozinha. Então, eu consigo por meio de um CRA, eu consigo por meio de alguns FDICs, mas eu não consigo diretamente no detalhe. Como a CPR é um título cambial que você consegue listar em bolsa, você consegue negociá-lo. E parte da proposta de valor do Bolsa Agro é justamente permitir a negociação no secundário dessas CPRs. Então, isso é uma iniciativa extraordinária, eu estou torcendo muito para dar certo, porque realmente isso ficar sendo carregado no balanço das revendas não faz sentido nenhum. Aqui na Terra Magna a gente resolve de uma certa forma, a gente vai direto no balanço e tira, mas a formação de mercado que a Bolsa oferece é justamente a oportunidade da revenda ir lá e ela mesma oferecer no mercado. Então, é ganho para toda a cadeia de valor novamente. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Durante os próximos meses, você terá mais informações da Terra Magna sobre mercado de CPR, o que ocorre
com essa maneira, esse modo de ajudar, de contribuir para o financiamento do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigado, Puga. Agenda de negócios, terça-feira que vem à noite, você terá aqui no canal do Boi uma venda especial de sêmen da Semex do Brasil. É uma Black Friday com genética de reprodutores de corte. Dá uma olhada nas informações. Vem aí, Black Friday Semex. A melhor oportunidade do ano para você adquirir genética de qualidade a preços imperdíveis. Conheça um dos nossos destaques. Santeiro Bom Sucesso é filho de Ren Cartago em vaca Handicap Bons. Selecionado para a reprodução programada da ANCP 2020. Touro de prova muito equilibrada e muito forte nos 3 sumários da raça. ANCP, PMGZ e Gene Plus. Destaque para desempenho, leite, stayability e área de olho de lombo. Filho de campeão da Mundo Novo em vaca 7308 Perdizes. Gopal vem mostrando toda a sua qualidade através de seus filhos. O touro que impressiona por sua carcaça extremamente volumosa e de uma prova muito equilibrada. É destaque no PMGZ, Gene Plus e ANCP. E alia alto desempenho para peso e fortes características maternais e conformação frigorífica. Esse e outros reprodutores de renome no mercado de corte taurino e zebuíno você verá nessa edição especial do Top de Vendas, dia 10 de novembro, a partir das 20 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Aproveite todas as ofertas Semex e inicie já o melhoramento genético do seu rebanho. Veja mais informações do tempo para amanhã e depois do intervalo comercial. A Universidade Federal de Mato Grosso e a Embrapa desenvolvem uma pesquisa para testar a qualidade da silagem de 15 variedades de sorgo. Até já! A Universidade Federal de Mato Grosso e a Embrapa desenvolvem uma pesquisa em laboratório para ver o desempenho agronômico e a qualidade nutricional de silagem de 15 variedades de sorgo. O Valdir Pacheco, nosso correspondente no Mato Grosso, vai trazer os detalhes. A alimentação do rebanho bovino nacional tem como base o pasto formado por gramíneas forrageiras. Apesar do potencial produtivo de massa seca, essas gramíneas forrageiras apresentam sazonalidade de produção com maior disponibilidade de volumosos nos meses de elevada precipitação e escassez no período seco do ano. O uso de silagem pode reduzir o período de carência alimentar, preservando matéria seca, energia e nutrientes da planta produzida na estação chuvosa para uso no período seco. Sobre essa perspectiva, a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, em parceria com a Embrapa Agrosilvo e Pastoril, está desenvolvendo uma pesquisa com a finalidade de ver a produtividade e a ensilabilidade dos materiais apresentados. O objetivo dessa pesquisa, desenvolvida por alunos do curso de Zootecnia da UFMT, é avaliar o potencial produtivo de 15 variedades de sorgo que foram divididos em 3 grupos agronômicos: forrageiro, biomassa e sacarino. A mestranda Maria Antônia Bortolucci acompanhou esse trabalho desde o plantio das variedades. Hoje nós realizamos a finalização da abertura dos minicilos. São 90 minicilos ao todo e a partir de agora nós fizemos a análise pré-ensilagem, a bromatologia pré-ensilagem dos materiais, além das análises de campo. E a partir de agora nós vamos fazer as análises bromatológicas da silagem e ao final teremos um comparativo pré e pós-ensilagem para ver o potencial desses materiais para o uso na alimentação animal. A minha parte vai ficar mais com a avaliação nutricional desses diferentes cultivares de sorgo.
Então, eu vou avaliar a ensilagem sobre o processo de digestibilidade desse material, tanto in vitro, como também a degradabilidade ruminal. A pesquisa vem sendo conduzida pelo professor e pesquisador Dr. Dalton, com alunos de mestrando e pós-graduação de zootecnia da UFMT. Nós estamos orientando alguns estudantes de mestrado na busca de informações mais precisas do potencial de ensilabilidade de vários cultivares, tanto cultivares já comerciais, quanto cultivares em pré-linha já de lançamento, e o mais importante disso, desenvolvidos no bioma amazônico, que é um bioma bem diferenciado dos demais biomas que o sorgo já é consolidado. E o mais importante de dizer inicialmente em relação a isso, é que nós não estamos buscando forrageiras de sorgo para superar a qualidade da silagem de milho, e sim entender melhor o potencial tanto de produção a nível de campo dentro desse bioma, quanto esse potencial de ensilabilidade no que tange a confecção mesmo da silagem, em termos de valores de pH, N amoniacal e a sua estabilidade enquanto silagem, lembrando sempre que isso é um alimento para ser utilizado para os animais. Então existe inicialmente o primeiro parâmetro, que é fazer a silagem em si, e os trabalhos preliminares já têm observado que todos esses cultivares a gente já consegue fazer uma silagem de extrema adequadabilidade em relação à sua qualidade de silagem. Agora a ideia é ir além, avaliando o seu valor nutritivo e, posterior, a gente trabalhar com o seu potencial de produção no animal, que é, sem dúvida nenhuma, o que vai dar para nós a principal informação. Mas a gente está aproveitando essas pesquisas e gerando mais informação dela, que é a caracterização desses materiais de energia, o seu apelo para uso como alimento, para botar no mercado para o produtor informação de como seria a melhor forma de ensilar esse material e utilizar para o animal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Mais destaques de mercado com a Sara Kirchhoff, que continua conosco na BBM São Paulo. O mercado interno aquecido mantém as cotações do frango em níveis recordes no Brasil. Sara, quais são os destaques desse mercado agora, hein? Pois é, Zaida, as proteínas bem aquecidas aí, o frango também está vivenciando esse cenário aqui no Brasil. E em relação ao mercado do frango, então, os consultores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam exatamente isso, que em outubro, por exemplo, as exportações avícolas do Brasil, elas tiveram um recuo, mas ainda assim o consumo interno acabou segurando os preços por aqui, fazendo com que eles chegassem a níveis recordes. Nível recorde também para a competitividade do frango frente às suas principais concorrentes, que são, sabemos, carne bovina e também carne suína. Então, todas elas vêm registrando valorização, como a gente sabe, e no mês de outubro, as 3 proteínas tiveram preços mais altos, mas em proporções diferentes. Só que agora, em novembro, a valorização do frango acaba sendo um pouco superior à das outras carnes, mas claro que os valores, né, a competitividade dela ainda continua sendo um diferencial. Por exemplo, no último indicador CPEA divulgado ontem, o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo aparece em R$ 6,24, ou seja, esse valor representa uma alta de quase 3% para o preço do frango congelado, isso só agora no mês de novembro, enquanto o suíno vivo, por exemplo, ele tem cenário de estabilidade e algumas altas, mas menos significativas no acumulado do mês do que essa que a gente está vendo para o frango. Diferente do que a gente viu no mês de outubro, então. No mês de outubro, o preço do frango congelado no estado de São Paulo teve uma alta de 3,76% no indicador CPEA, enquanto as altas do suíno vivo variaram entre 15% a 20% no acumulado do mês, dependendo da região pesquisada pelo CPEA. E a arroba do boi gordo, sabemos, teve um avanço de 8,5% durante esse período. E claro, se a gente for comparar os preços, por exemplo, do frango congelado com o suíno, o frango continua tendo um valor menos elevado, mas agora em novembro ele tem uma valorização mais acima do que do suíno. Hoje, como eu falei, né, o quilo do frango congelado está em R$ 6,24 no último levantamento do CPEA que saiu ontem, e o quilo do suíno vivo, mesmo na região onde ele aparece mais barato, está em R$ 8,67, que é lá no Rio Grande do Sul, e o valor mais elevado em R$ 9,66. Então,
Ainda assim, o quilo do suíno vivo está superior, aparece acima do preço do frango, por exemplo. Mas depois, mais para o final do programa, eu volto trazendo as cotações atualizadas, né? Tanto para o boi gordo quanto para o suíno e também para o frango congelado, já com o fechamento desta sexta-feira, assim que a gente tiver as cotações atualizadas em mãos. Zaidan, é com você. Combinado. Obrigado, Sara, pelas informações. Agora, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa começou esta semana em grande parte dos estados brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, o estado deve vacinar os rebanhos do Planalto e do Pantanal. O produtor tem até o dia 31 de dezembro para realizar a vacinação. Veja mais com Rosa Cabral. A previsão da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, é de que sejam imunizados, nesta segunda etapa da vacinação, 9 milhões de animais com idade até 24 meses. A vacina é obrigatória para bovinos e bubalinos. E fracionando as duas regiões, no Planalto, o produtor rural tem até 30 de novembro para realizar o procedimento. E lembrando que o registro no sistema da IAGRO deve ser realizado até 15 de dezembro. Já no Pantanal, quem optar em imunizar o rebanho em novembro deve vacinar todo o gado até o dia 15 de dezembro. E da mesma forma, o registro na agência estadual até o último dia do mês de dezembro. E há uma previsão para a retirada da vacina no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Comitê Gestor do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, a última vacinação deve ser em maio de 2021. Dados parciais da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, do total, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre estados que já enviaram as informações, foram imunizados 166 milhões de animais. De Campo Grande, Rosa Cabral. O Canal do Boi transmitiu ontem à noite o leilão virtual Matrizes Terra Boa, do selecionador José Luiz Niemeyer dos Santos. O evento foi realizado pela Central Leilões e apresentou a genética da marca com animais jovens. Veja o resultado. Oferta de 60 novilhas de 24 meses, prens e 5 machos, todos com DEPs genômicas e avaliação pelos programas da ANCP e PMGZ. As bezerras Nelore fecharam com média de R$ 10.481. As novilhas prens tiveram média ou foram vendidas pela média individual de R$ 11.912 de preço. A média para os garrotes de destaque foi de R$ 17.625. Os animais foram vendidos para 15 estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. E hoje à noite, a partir das 8 horas, tem o leilão de fêmeas de matrizes Nelore Loma Verá. Dá uma olhada nas fêmeas do Rubens Andrade Carvalho Neto, da família Brumado. Aí estão uma das fêmeas paridas, né? São várias fêmeas paridas com a cria ao pé. Esse outro lote também de vaca parida com cria ao pé. O leilão tem a realização da Correia da Costa Leilões. Começa às 8 horas aqui no Canal do Boi, depois do programa Na Batida do Martelo. Mato Grosso do Sul se destacou na geração de empregos este ano. O estado ocupa a 5ª colocação no ranking em termos de Brasil, falando de Brasil. Veja os detalhes com Vinícius Souza. Somente em setembro foram criados mais de 3 mil postos de emprego em Mato Grosso do Sul.
O estado é o 5º colocado na geração de empregos do Brasil. É o que demonstra a Carta de Conjuntura do Mercado do Trabalho de outubro de 2020, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse aumento na geração de empregos, ele é fruto de uma política de desenvolvimento econômico do Estado. Essa política está calcada na melhoria do ambiente de negócios e também na atração de investimentos privados. Como que você melhora o ambiente de negócios? Através de equilíbrio fiscal, né? Então o governo tem implementado aí várias medidas para se manter equilibrado financeiramente e também através de investimento em infraestrutura. O agronegócio foi um setor que, apesar de sentir os impactos do cenário atípico enfrentado em 2020, conseguiu responder à pandemia com bons números na geração de empregos. No primeiro semestre do ano foram mais de 25 mil vagas disponibilizadas. O PIB no primeiro semestre de 2020 caiu 5,9% em relação a igual período de 2019. Nesta base de comparação, houve desempenho positivo para a agropecuária, 1,6%. Na indústria e nos serviços, o desempenho foi negativo. Segundo o CAGED, o setor econômico mais contratou do que demitiu em 2020. Foram criadas cerca de 60 mil novas vagas se relacionado ao mesmo período de 2019. No Centro-Oeste, onde existe a maior produção de grãos e carne do país, o agronegócio conseguiu se desenvolver tanto que foi responsável por suprir a ausência de vagas em outros setores, gerando mais de 10 mil oportunidades de emprego. O agronegócio, quando a gente trata de agronegócio, está tratando de agropecuária e também do setor industrial, setor agroindustrial. Nesse sentido, como a indústria de transformação foi um dos setores que mais alavancou a geração de empregos, a agroindústria está inserida nesse contexto. A lógica do Estado é fomentar a cadeia produtiva agroindustrial. Isso significa tanto a parte agropecuária quanto a parcela industrial. Em muitos casos, o que faltou mesmo não foi vaga de emprego, mas mão de obra qualificada. Esta empresa de equipamentos agrícolas não sentiu fortes abalos econômicos. Pelo contrário, o saldo foi positivo durante o ano. Assim como as demais atividades do agro, o nosso negócio de máquinas agrícolas não sentiu o impacto da pandemia. Pelo contrário, houve um incremento no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A dificuldade normalmente é em função da não qualificação dessa mão de obra. No acumulado de janeiro a setembro de 2020, Mato Grosso do Sul já possui um saldo de 8.471 novas oportunidades de emprego, impulsionado pela indústria de transformação e também pela agropecuária. O setor agropecuário, pelo nosso levantamento de janeiro a setembro, ele tem um saldo positivo de 863 empregos. E acredito que no pós-pandemia, o enfrentamento pós-pandemia da crise deve se dar principalmente no setor do agronegócio. Haja vista a produção recorde de grãos e também a balança comercial positiva de 2020 em relação a 2019. Ainda existe uma preocupação com a queda do PIB. O agronegócio deve contribuir para amenizar os impactos financeiros em 2020, como explica este especialista em economia. Mais uma vez, o universo agro terá sido o setor com o maior crescimento, com o desempenho mais favorável. Não vai ser suficiente para que a economia brasileira passe a operar em campo positivo. Porém, o único setor que tentou puxar a economia brasileira para cima terá sido justamente o universo agro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.